Vamos lá, gente, respondendo uma pergunta. Professor, eu queria que o senhor falasse sobre a realidade paralela, efeito Mandela e efeito borboleta. A realidade paralela eu já ouvi, já sei. O efeito borboleta eu já ouvi, já sei. O efeito Mandela eu tive que estudar, que significa falsa memória. Tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui realidade paralela. Não são tudo iguais, viu? A pessoa colocou como se fosse igual, mas não é. Realidade paralela. Você tem a outra que foi pergunta, efeito borboleta. E você tem o efeito Mandela. Eu estava vendo, é interessante esse efeito Mandela. Porque tem conotação com o tempo que ele ficou preso, rapaz. É interessante. Depois vocês procuram na internet, que vale a pena, viu? Então vamos lá. Realidade paralela. Primeira situação que você tem que entender. O significado realidade é realidade. Realidade não é sonho, não. Então realidade, ele é real. Realidade paralela só existe em matéria e espiritual. Vidas paralelas não existe. Aí pode existir vidas paralelas, mas presta atenção. O termo realidade paralela, ou seja, duas coisas reais em paralelo estão acontecendo ao mesmo tempo. Paralelos são linhas paralelas, isso aqui é um paralelo ao mesmo tempo. Então aqui é tempo, ao mesmo tempo. Então tá aqui uma variante de tempo. Então isso significa realidade paralela. Existe realidade paralela, professor? Sim, é a realidade humana encarnado, é a realidade da natureza, é a realidade do clima, é a realidade das energias do universo, é a realidade dos espíritos, no mesmo tempo que o nosso. O que está tendo vida espiritual, tal como está tendo as nossas vidas, mas não a nossa. Mas também a nossa. Por quê? Porque nosso espírito, mesmo estando encarnado, ele está vivenciando uma realidade em matéria, mas também em espiritual, porque assim que ele desencarna, ele carrega isso no espiritual. Então, esse termo, realidade paralela, é do próprio humano vivo. E também humanos e espíritos distintos. E não o meu em vários lugares ao mesmo tempo. Não. Projeção também. Projeção pode parar o espírito lá, o corpo lá, e o espírito sai, mas o espírito saiu, ele não pode lembrar do que aconteceu ali. Certo? Então, são essas situações que a gente tem que ficar bem claro para a gente não misturar alhos com bugalhos. Efeito borboleta. Efeito borboleta, existe duas versões. Você tem o efeito borboleta, que é o seguinte: o que você faz aqui influencia lá, em outro lugar. Isso acontece, professor? Acontece. Essa é uma das versões, tá? Tem o efeito borboleta, que é da metamorfose. Ele sai de uma lagarta e vira borboleta. Então são dois tipos de versões que tem da borboleta, tá? Uma é o bater das asas da borboleta aqui, o que faz aqui reflete em algum outro lugar. Isso é fato. Acontece, professor? Acontece. Por que acontece, professor? Porque tudo que você faz influencia o seu meio. E esse meio aonde você está, ele está sendo dividido. E está sendo dividido por quem? Pela matéria e o espiritual. Então, o efeito borboleta é uma realidade paralela? Sim. Por quê? Porque ele influencia a matéria e o espiritual. Como assim, professor? Vamos lá.
Tudo que você aprende em matéria, quando você desencarnar, você vai levar para o espiritual. Então, já influenciou o espiritual. Ponto. Não tenha dúvidas. Tudo que você faz em matéria, o seu mentor está sendo influenciado espiritualmente. Ponto. Então, em paralelo. Ponto final. Toda evolução que você tem saindo de uma lagarta se transformando numa borboleta tem um efeito espiritual e material. Ponto. Porque você vai ter contatos com pessoas, todas as vezes que você tem contato com uma pessoa com X, YZ, você tem efeito. Eu não estou passando vídeo para você, você não está aprendendo coisas, já está dando efeito borboleta em você. Por que o efeito borboleta? Porque o que eu estou passando para você já está influenciando você, o seu mentor e toda a espiritualidade em volta de você. Nossa, professor, é assim? É. Quando você vai no banheiro, aperta a descarga, um outro efeito. Tomou banho, outro efeito. Fez uma oração, outro efeito. E assim por diante, 24 horas nós estamos em efeito borboleta e realidade paralela. Ponto. Agora é o efeito Mandela. O efeito Mandela, ele fala que o resumo dele é que é uma falsa memória. Então ele é uma falsa memória. Tem umas pessoas que veem isso como se fosse um déjà vu. Eu já vi isso, mas não é. É um pouco mais profundo, tá? Déjà vu é isso que eu acabei de falar para você. Eu já tenho a sensação de que eu já vi isso. A falsa memória é o cara viver ou crer, estar vivendo outra vida, sem ter morrido. Esse é o efeito Mandela. Esse é outra coisa. Esses dois, ok. Esse aqui é uma doença mental. Se a gente pode falar que é uma doença. É algum treco no cérebro da pessoa, na mente da pessoa. Então, como é que eles falam? É uma falsa memória. É algo psicológico. Isso, o termo melhor é assim, algo psicológico. Com a psicologia, os psicólogos sabem falar sobre isso aqui. Então, não misturem alhos com bugalhos. Imaginação é diferente por realidade. Isso aqui eu acabei de falar ciência para você. Ponto. Isso é ciência pura. Efeito paralelo, dentro de uma espiritualidade. Isso daqui, não. Ah, professor, é que eu relembrei a vida passada e eu vou começar a viver a vida passada. Aconteceu um negócio desse com um amigo meu. Foi fazer regressão, pirulitou, ficou doidão e bateu biela, como a gente diz no popular. Bateu biela. Ficou doido, teve que internar até no hospício. O pai falou, o que é isso? Ele tá vivendo outra... O cara tá achando que ele tá não sei aonde, outro ano, outra tal. O cérebro cria uma outra realidade. Mas, professor, essa realidade não pode ser de vida passada de fato? Pode. Mas não interessa que é uma outra vida passada. Porque a hora que você mescla a vida passada, você vê o novo, o atual, e enxerga como se fosse o antigo, é um defeito, querido. Você ver a vida passada e viver a vida passada no tempo passado é uma coisa. Você querer viver uma vida passada, ver alguma coisa do passado no atual, não dá. Porque o atual se apresenta diferente do passado. No passado não tinha televisão, não tinha carro, não tinha avião, não tinha um monte de coisa. No presente a gente tem celular, tem um monte de câmera, tem um monte de coisa, tem internet, é outra coisa. Então vocês me perdoem, me desculpem. Mas isso é uma doença. A pessoa está doente e está precisando de tratamento. Isso aqui não é algum efeito. Isso aqui não é um efeito espiritual. Isso daqui, para mim, é um efeito de saúde cerebral. Professor, mas lembrar a vida passada não é espiritual? Meus queridos, todos nós temos as nossas vivências ocultadas pelo nosso corpo.
Se o corpo criou um mecanismo de quebrar isso e conseguir resgatar aquelas vidas passadas e ficou travado ali, é defeito. Porque Deus não nos criou para lembrar das vidas passadas, Ele criou para a gente viver e lembrar dessa daqui. Quando acontece uma anomalia dessa, toda anomalia se chama defeito. O carro tem que andar assim. O carro está andando assim, é um defeito. Mas você fala assim, mas rapaz, esse defeito é bom. Ele até balança, faz até massagem no assento. Tudo bem, ele pode até melhorar você. Mas não deixa de ser um defeito. Por isso que todos os tipos de doenças se chama deficiência. Porque é que está faltando algo ou tem características diferentes da normalidade. E o que é normal, professor? Normal é quando a gente pega a maioria, 50% mais um, a gente fala, isso daqui é característica de uma normalidade. Fora daquilo cria-se uma anormalidade. É isso que fala o dicionário, é assim que funciona, por isso que se usa termo. Tem gente que fala assim, ai, tá me chamando de anormal, ai, tá me chamando de deficiente. Que é isso? Onde se viu falar assim, que coisa feia? Meus queridos, mas é o dicionário que fala. Eu somente estou replicando o que o dicionário está falando, nu e cruamente, é simplesmente assim. Não significa que o anormal é ruim, não significa que o anormal é pior. Ninguém nunca falou isso. Se você está pensando isso, você está com um problema sério na cabeça. Somente é o significado. Por quê? Para você ter um parâmetro de algo correto e normal, você tem que ter parâmetro. E você vai ter que usar um parâmetro. E o parâmetro é, o que Deus fez? Vamos falar, se Deus fez isso, então isso é o perfeito. E como que Deus fez? Fez tudo assim, só um ou outro que sai diferente. Então esse um ou outro que sai diferente, anomalia. Anomalia é deficiência. É simples assim, gente. Não significa que é bom ou pior, ou melhor, o que é. Se eu nascesse amanhã, vamos um exemplo, nasci amanhã aqui, mas nasci com uma asa gigantesca de anjo e conseguisse voar. Isso daí ia ser uma benção, professor, não ia? Nossa, isso é uma delícia, ia ser voando pra cá, pra lá, que delícia que ia ser. Mas não ia deixar de ser uma deficiência, porque as pessoas acham que deficiência é deixar a pessoa aleijada, andar para trás, fazer a pessoa não conseguir andar, não conseguir fazer. Muda esse conceito, hein, porque o dicionário não fala isso, hein? Fala isso também, ele fala isso. Realmente ele fala que a deficiência é quando você tem menos do que era para ter. Isso é uma deficiência. Mas também enquadra como anomalia, porque você pode ter deficiência de vitamina D, deficiência de ferro no corpo, deficiência de não sei o que, mas não significa que você está doente. É uma deficiência naquele momento, mas você pode repor. Você está entendendo? Então toma cuidado com os termos, que o pessoal pega um termo, transforma numa verdade absoluta e tá com uma pedra ali que não quer saber de onde é. Vamos com calma. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê. Gostou do vídeo? Compartilhe o vídeo para mais pessoas terem acesso às informações, tá? Que Deus abençoe e não esqueça do joinha. Namastê.